Olá, gente! Estamos de volta. Eu e Gustavo, como sempre, né? Então, primeiro, eu vou começar introduzindo as características de Clarice, algumas questões do Enem, tá certo? E Gustavo continua, tá ok? Mas agora, vamos com a vinheta. Então, gente, primeiro vamos começar com essa mulher maravilhosa, com esse olhar super, né, potente. E vamos começar com as características da sua escrita. Eu sei que a gente falou no outro vídeo, mas vamos enfatizar aqui para vocês poderem ter mais uma base nas questões, tá certo? Primeiro, na literatura de Clarice nós temos a literatura intimista brasileira, se preocupava em descrever o psicológico das personagens, ela tinha uma ótica subjetiva particular e a epifania, como sempre, bem presente. A epifania é aquela revelação repentina que muda todo o roteiro da história. Essa obra aqui é muito conhecida, eu acho que vocês já tenham ouvido falar, né? Principalmente porque a gente falou no primeiro vídeo. A Hora da Estrela, de Clarice, é a única obra que ela tem uma crítica social. Ela relata um rapaz que observa a vida de uma alagoana, né, no Rio de Janeiro. E Macabeia, que é essa alagoana, ela é muito perdida, ela não se identifica com as coisas, ela é muito inocente, ignorante, ela não tem conhecimento sobre o que acontece, enfim. E essa ignorância atrapalha até na escolha de felicidade da própria Macabeia, né? E ela entra em conflito, tentando ser outra coisa, outra pessoa, ter outras características, imitar outras pessoas, né? Como ela um dia escolhe faltar ao trabalho, mentir como a sua colega de trabalho, para poder ficar em casa, aproveitando e inclusive ter a capacidade de se entediar, né? Porque ela não vai trabalhar, então ela tem esse direito. Não vou me estender muito, porque a gente vai revisar algumas questões do Enem, tá certo? Primeiramente, vamos aqui. Prestem bem atenção. Todo mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas, que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos, descobrindo os porquês. É visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Sou não início pelo fim que justificaria o começo. Como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador... Vamos lá, galerinha, prestem bem atenção. Letra A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às personagens. Já descartamos essa porque o narrador aqui, ele se introduz nos acontecimentos, né? Ele se introduz na reflexão. Então, não é ótica distante, então já está cortada. Letra B. Relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Também não, porque ele se preocupou sim em investigar os motivos, enfim. Tem toda uma preocupação assim sobre o começo, enfim. Letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre as questões existenciais e sobre a construção do discurso. Faz sentido, porque é um sujeito, né, que está refletindo o tempo todo aqui, onde é que começa, como termina, não sei o que, se já existia, se isso, aquilo, enfim. Letra D. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras exatas. Não.
Aqui ele está preocupado em identificar a razão da vida, porquê disso, daquilo. Tem a questão biológica, mas não tem a questão psicológica bem explicadinho como manual, né? Letra E. Propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica incomuns à narrativa de ficção. Não, também. Nada de incomum, super comum as questões. Então, a letra correta é a letra C. Revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. Certo? A próxima questão nós temos do Enem 2018. Questão de múltipla escolha. Vamos lá, como todas, né? Ela parecia pedir socorro contra o que de algum modo involuntariamente dissera. E ele, com os olhos miúdos, quis que ela não fugisse e falou: Repito o que você disse, Lore. Não sei mais. Mas eu sei, eu vou saber sempre. Você literalmente disse: Um dia será o mundo com sua impersonalidade soberba versus a minha extrema individualidade de pessoa. Mas seremos um só. Sim. Lore estava suavemente espantada. Então, isso era a felicidade. De início se sentiu vazia, depois seus olhos ficaram úmidos. Era felicidade. Mas como sou mortal, como o amor pelo mundo me transcende. O amor pela vida mortal a assassinava docemente, aos poucos. E o que é que eu faço? Que faço da felicidade? Que faço dessa paz estranha e aguda, que já está começando a me doer como uma angústia, como um grande silêncio de espaços? A quem dou minha felicidade, que já está começando a me rasgar um pouco e me assusta? Não, não quero ser feliz. Prefiro a mediocridade. Milhares de pessoas não têm coragem de pelo menos prolongar-se um pouco mais nessa coisa desconhecida, que é sentir-se feliz, e preferem a mediocridade. Ela se despediu de Ulisses, quase correndo. Ele era o perigo. Então, gente, primeiro vamos aqui refletir, pensando com a cabeça da escritura, né? Esse texto aqui fala muito, até inclusive sobre a nossa vida, né? Porque, tipo assim, às vezes nós nos sentimos felizes e tem, no fundo, tem aquela culpa de que tem tanta injustiça no mundo que não é justo eu me sentir feliz com essas situações, entendeu? Com essa situação que eu estou vivendo agora, porque existem números que eu não consigo fazer nada para mudar a realidade, certo? Vamos para as questões agora. A obra de Clarice alcança forte expressividade em razão de determinadas soluções narrativas. No fragmento, o processo que leva a essa expressividade fundamenta-se no letra A. Desencontro estabelecido no diálogo do par amoroso. Não era no desencontro estabelecido entre eles. Era Lore mesmo pensando com ela mesma. Letra B. Exercício de análise filosófica conduzida pelo narrador. Não. Lore estava pensando sobre o que ela estava sentindo e descrevendo. Letra C. Registro do processo de autoconhecimento da personagem. Está aí a respostinha, o registro do processo de autoconhecimento da personagem. Mas vamos ver as seguintes. Letra D. Discurso fragmentado como reflexo de traumas psicológicos. Não existe trauma no discurso aqui. É mais uma questão de reflexões sobre o mundo externo e o mundo interno da personagem. Letra E. Afastamento da voz narrativa em relação aos dramas existenciais. Também não tem esse afastamento. A voz narrativa está ali, sempre tentando escrever o que está acontecendo. Então, a resposta correta é a letra C. Registro do processo de autoconhecimento da personagem. Então, pessoal, com essas questões, essas duas questões que eu passei para vocês, é importante, a gente já chega na conclusão que é muito importante saber sobre a escritura, saber sobre as suas características, sobre as suas intensidades, sobre os seus conflitos, sobre o contexto histórico em que ela viveu, como a fase 45, a geração 45, porque isso tudo ajuda a entender por que ela escrevia daquela forma, por que essa intensidade, como essa última questão mesmo, que tinha outras explicações,
Existiam outras explicações que poderiam fazer sentido, mas conhecendo Clarice e sua escrita, conhecendo Clarice, o seu contexto de vida, histórico, de obras e tudo, a gente percebe quais são as verdadeiras, quais são as falsas, o que tem chance, o que não tem, tá entendendo? Agora eu deixo vocês com o Gustavo, tá certo? Espero muito que vocês tenham aproveitado esse vídeo e aproveitem bastante, estudem Clarice, ela é ótima, excelente. E é isso, galerinha. Beijo e até mais. Olá pessoal, novamente, eu sou o professor Gustavo, não sei se vocês lembram de mim lá do primeiro vídeo, e eu vou trazer para vocês aqui mais algumas características, e para que essas características fiquem mais claras, eu decidi também trazer dois textos que vão me auxiliar na exposição dessas características, assim como duas questõezinhas que se usaram nesses textos, e assim a gente vai ver como que Clarice Lispector cai no Enem, que esse é o nosso objetivo principal aqui, como é que ela é usada. Vamos lá, ó. O primeiro texto que eu vou usar aqui é o livro intitulado Onde Estivestes de Noite, que ele se trata de uma coletânea de crônicas que foi publicado pela primeira vez em 1974 e que ele retrata cenas do cotidiano, né? Já que uma crônica ela retrata um ser do cotidiano, nada mais natural. E não só nas crônicas, mas como nos romances no geral, esse é o aspecto mais nítido da Clarice Lispector, ela gosta disso. Então, esses aspectos do cotidiano, o que a gente tem que prestar atenção são as reflexões. Então, o segredo está nas reflexões que são feitas nessas cenas do cotidiano. E foi uma dessas reflexões que foi palco de uma questão do Enem, como vocês podem ver aqui, o Enem de 2009. Vale lembrar que quando se trata de Enem, a gente precisa fazer todo um trabalho de identificação do tipo de texto que a gente está lidando. Então, por exemplo, quando a gente lê a fonte do texto, a gente se depara com o autor que a gente está lidando, assim como a obra. Então, nesse caso, se trata aqui do livro que eu acabei de falar para vocês, não é mesmo? Então, a partir do momento que você observa essas informações, você já começa a pensar nas características da autora, né? Se você é esforçado, se você fez seu dever de casa, e se você estudou essa autora direitinho, você vai lembrar de características como monólogo interior, fluxo de consciência, aspectos do cotidiano e por aí vai. Então, depois que você pensou rapidinho sobre o Clarice Lispector e partiu para o enunciado, você parte para o enunciado, nem precisa ler o texto primeiro. Você já percebe que a questão está pedindo aqui, ó, a descoberta de experiências emocionais com base no cotidiano, ou seja, o que a personagem basicamente o que a personagem está pensando na hora que ele está vivendo sua vida lá na história. Então, depois que você lê tudo isso, é que você vai fazer a leitura do texto, se for necessário, e você vai seguir para as alternativas. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem todo esse ritual que eu acabei de falar, e agora eu vou entrar com o raciocínio. Então, você pode pausar o vídeo, bonitinho, pausou, voltou, vamos responder agora? Então, vamos lá. Ó. A letra A, ela não pode ser a resposta certa, já que o texto ele não faz nenhuma menção à classe social das mulheres, a gente só sabe que elas estão viajando de trem, mas não tem nada que remeta a valor aqui. A letra B, de certa forma, ela segue o mesmo raciocínio da letra A, então tira também. A letra C, ela é fácil de matar, já que quando você está lendo o texto, você só precisa perceber que o narrador está colocando ênfase na Dona Maria. Então ele nem cita outra personagem direito, né? Então é fácil de você matar essa. A letra D, ela de certa forma é semelhante a C. Então também não pode ser a correta, já que fica bem claro que no texto a personagem mais velha nem tinha notado a presença da Ângela. Né? Só que a Ângela perguntou, se não fosse a Ângela perguntando, ela nem tinha notado. Então isso revela até que Dona Maria estava meio distraída na hora de ler. Então, quando a gente compreende o tema do texto, é que a gente compreende a resposta certa, que é a letra E. Então, alguns trechos, como das rugas que a disfarçavam, saía a forma pura, até você vai lendo ali, ó, recebeu o beijo gelado de sua filha. Então, esses trechos, né, revelam o beijo, recebeu o beijo gelado. As rugas que a disfarçavam, então revela uma certa solidão e que vai acabar aumentando por conta do sentimento de velhice que ela vem carregando. A gente até se pergunta, será que ela realmente odiava ser velha? Enfim, coisas do... Partir aqui para o segundo texto, um ponto importante e que muitas vezes não é comentado sobre a Clarice Lispector, ela diz respeito ao seu trabalho como tradutora. Então, sabe-se que pelo menos ela dominava mais ou menos aí 7 idiomas, né? Português, inglês, francês e espanhol, fluentemente, hebraico e uma língua chamada Yiddish, que ela tinha alguma influência, além do russo também, que ela perdeu por conta, né, que ela morava no Brasil, né? Ela saiu muito pequena de lá, da Ucrânia. Então, não vou chegar a detalhar as traduções que ela fez, mas contando com contos, né, artigos,
romances do inglês e do francês e tudo, foram mais de 40 traduções durante toda a sua vida. Então, ela como tradutora, ela tinha muita preocupação em traduzir os textos o mais fiel possível, né? Com mais fidelidade possível. Inclusive, ela já chegou a reclamar de algumas traduções que fizeram de obras suas, mas não vem nem a caso desse vídeo eu falar sobre isso. Vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar. Então, o fato é que, apesar de ela falar todas essas línguas, né, a língua portuguesa sempre foi a grande paixão dela. Inclusive, essa paixão ela aparece numa crônica que se chama Declaração de Amor, que essa crônica ela foi publicada em um livro que ele é bem peculiar até, que ele se chama A Descoberta do Mundo. Né? E esse livro, A Descoberta do Mundo, ele é uma coletânea de outras crônicas também, crônicas que foram retiradas, foram escritas para o jornal chamado Jornal do Brasil, que até hoje ele está publicando coisa. Então, eu disse peculiar porque a organização desse livro, de mais de 468 crônicas, ele se assemelha mais ou menos a um diário de bordo, um diário pessoal ali. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, que eu peguei de uma versão digital de um livro, a organização ela se dá através de datas, que ela está marcada dentro de um quadradinho vermelho, como vocês podem perceber, e o nome da crônica está com uma seta. Então, as temáticas são semelhantes ao livro que eu trouxe na primeira questão aqui, e são sempre temáticas voltadas para o cotidiano, porque é o gênero do crônica que também pede isso, né? E que também geram certas reflexões, e essas reflexões é onde a gente tem que prestar atenção. Então, vamos para a questão agora. Ó. Vou colocar a questão aqui agora. Então, ó, vou dar um tempinho para você aplicar todo aquele ritual que a gente fez lá na primeira questão, na resolução da questão anterior. Então, você pode pausar, você pode ver qual questão você pode acompanhar direitinho aqui que a gente vai começar a responder agora, ok? Então, vamos lá, ó. Como o próprio nome sugere, o narrador aqui, ele assume um tom de confissão, de declaração mesmo, sabe? E a temática dessa declaração faz com que a gente até consiga assumir que o narrador ele pode se confundir com o próprio escritor. A gente tem que tomar muito cuidado. Por mais que seja Clarice que esteja escrevendo os textos, é o narrador, não é ela ali, tá certo? É um pouco difícil você diferenciar. Mas aqui, inclusive, até o próprio enunciado, ele coloca isso. Então, ó, esse tom de confissão, ele tem tudo a ver com o livro, no qual essa crônica ele se encaixa, não é mesmo? Já que o livro ele não se assemelha a um diário, então, o que é que você escreve num diário, né? Seus pensamentos, suas angústias, não é? Então, vamos lá, vamos partir para as respostas aqui, ó. Então, a gente já percebe que a questão quer que a gente ache um trecho no texto no qual o narrador ele atribua um valor patrimonial de capacidade de renovação da língua portuguesa. Ó, então, são duas conotações que ele quer, né? O trecho, que o trecho tem que conter. Uma de patrimônio e outra de renovação. Vamos lá. Ó, já de cara a gente elimina as letras A e D, já que elas não têm nada a ver com essas duas conotações, não tem nada a ver. Então são só afirmações. A alternativa E, ela contém apenas a conotação de patrimônio, mas não de renovação, já que a autora ela diz que ela queria a língua na sua forma pura. Então patrimônio, ela quer uma língua na forma pura, mas não tem nada a ver com renovação aqui. Então a letra C, ela já traz uma ideia de renovação através dessa metáfora, na qual o pensamento é um túmulo, e a língua é o que dá vida e que renova a alma. Então tem um aspecto de renovação aqui. Mas do espírito de uma classe, do espírito dos que escrevem, né? Mas não tem nada de patrimônio aqui. Então com isso, né, a gente fica com a alternativa B, porque ao citar Camões, ela dá a entender que este e outros escritores que renovaram a língua e a deixaram como herança, né, herança, patrimônio, para que ela pudesse escrever e que essa língua, por mais trabalhada que ela seja, ela nunca está pronta. Ela sempre está mudando, ela sempre está em busca de um equilíbrio. Então, muito obrigado, pessoal, por terem ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham aproveitado. Pausem o vídeo, voltem, assistam quantas vezes vocês quiserem. Eu espero que, de verdade, vocês tenham um ótimo desempenho no quesito Clarice Lispector no Enem. Até mais.